No outono de 1956, a Grã-Bretanha e a França conspiraram secretamente com Israel para invadir o Egito. Tinham um plano, tinham um exército, tinham navios, aviões e a vontade política para usá-los, e tinham absoluta certeza de que iriam vencer. Estavam errados, e as consequências desse erro colocariam um ponto final em 500 anos de domínio europeu sobre o resto do mundo. Mas eis o paradoxo no centro dessa história. A Grã-Bretanha e a França não perderam a crise de Suez porque o Egito as derrotou militarmente. As forças egípcias estavam em desvantagem em todas as frentes. A invasão estava funcionando. A zona do canal estava ao alcance. E, no entanto, poucos dias depois dos primeiros disparos, os dois países já batiam em retirada, humilhados, isolados e economicamente quebrados. Quem os impediu não foi o Egito, foi os Estados Unidos. Para entender o porquê, é preciso voltar ao canal em si. O Canal de Suez foi inaugurado em 1869. Era um milagre da engenharia, um canal de mais de 160 quilômetros cortando o deserto egípcio, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Antes dele, um navio partindo de Londres para Bombaim tinha de dar a volta em todo o continente africano. O canal encurtou a viagem em semanas, transformou a economia dos impérios e, desde a sua abertura, a Grã-Bretanha entendeu que controlá-lo não era uma opção, era uma questão de sobrevivência. A Grã-Bretanha comprou a participação majoritária no canal do governo egípcio e nunca mais soltou. Por décadas, o canal foi operado pela Companhia do Canal de Suez, uma entidade nominalmente internacional que, na prática, era um instrumento de controle britânico e francês. Foram operários egípcios que escavaram o canal. Era terra egípcia que o cercava, mas a receita fluía para Londres e Paris, e tropas britânicas estacionavam na zona do canal para garantir que continuasse assim, até que surgiu Gamal Abdel Nasser. Nasser não era apenas um político. Ele era um movimento, uma ideia. Representava algo que vinha se formando há gerações no mundo árabe, a fúria de um povo colonizado, explorado e tratado com desdém por tempo demais. Quando chegou ao poder no Egito, falou diretamente a essa fúria. Disse ao seu povo que os recursos do Egito pertenciam ao Egito, que a era da dominação europeia tinha acabado, que os árabes poderiam determinar o próprio destino. O alvo dele era o canal. Nasser buscava financiamento para um projeto gigantesco no Nilo, a represa de Assuã, que controlaria enchentes, geraria energia e transformaria a agricultura egípcia. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha inicialmente concordaram em ajudar, mas depois retiraram a oferta, em parte para punir Nasser por seus contatos diplomáticos com a União Soviética e a China comunista, e em parte porque duvidavam da capacidade do Egito de gerir o projeto. Foi um erro de cálculo catastrófico. A resposta de Nasser foi imediata e teatral. Num discurso transmitido para todo o mundo árabe, ele anunciou a nacionalização da Companhia do Canal de Suez. O Egito assumiria o controle do canal. O Egito usaria a receita para construir a represa. E não havia nada que os europeus pudessem fazer. A reação em Londres e Paris foi como se uma bomba tivesse explodido. O primeiro-ministro Anthony Eden comparou Nasser a Hitler. Os franceses, já furiosos com o apoio egípcio à independência da Argélia, ficaram igualmente enfurecidos. Os dois governos começaram a planejar uma ação militar em questão de dias. Mas uma ação militar precisava de justificativa. Uma reinvasão descarada do Egito para retomar um canal que Nasser havia nacionalizado por meios legais. Por mais revoltante que fosse, seria difícil de vender ao mundo como outra coisa senão colonialismo puro e simples. A solução foi uma conspiração tão cínica que chegou a chocar até os participantes quando veio a público. Grã-Bretanha e França se reuniram em segredo com Israel. O plano era o seguinte: Israel invadiria a península do Sinai. Grã-Bretanha e França então emitiriam um ultimato para os dois lados, exigindo que se afastassem da zona do canal. O Egito obviamente se recusaria, e então Grã-Bretanha e França interviriam, supostamente como forças de paz protegendo o canal, mas na verdade como potências coloniais retomando o que acreditavam ser delas. A operação começou conforme o planejado. Paraquedistas israelenses saltaram no Sinai. Aviões britânicos e franceses bombardearam bases aéreas egípcias.
uma armada naval se reuniu diante da costa do Egito. Tudo estava indo de acordo com o plano, até que o telefone tocou em Downing Street. Dwight Eisenhower estava furioso. O presidente americano não tinha sido consultado, não tinha sido informado. Seus aliados lançaram uma campanha militar na região mais volátil do planeta sem avisá-lo, no auge da Guerra Fria, enquanto tanques soviéticos esmagavam uma rebelião na Hungria. A imagem era catastrófica. Os Estados Unidos tentavam conquistar o coração e a mente de nações recém-independentes na Ásia e na África, nações que escolhiam entre o bloco ocidental e o soviético, e ali estavam os aliados mais próximos da América, invadindo um país árabe para retomar um canal. A resposta de Eisenhower não foi um protesto diplomático, foi guerra financeira. Os Estados Unidos começaram a vender libras esterlinas no mercado internacional de câmbio. A libra desabou. O governo britânico, já pressionado pelos custos da operação, enfrentou uma crise cambial que ameaçava destruir a economia. Os Estados Unidos deixaram claro que bloqueariam o acesso britânico a empréstimos emergenciais do Fundo Monetário Internacional, os empréstimos de que a Grã-Bretanha precisava desesperadamente para estabilizar sua moeda, a menos que as forças britânicas se retirassem do Egito imediatamente. Isso não foi uma sugestão, foi um ultimato. O gabinete britânico se reuniu em sessão de emergência. A situação militar, na verdade, estava melhorando. A invasão progredia no terreno, mas a situação econômica estava se tornando insustentável. A libra caía em queda livre. Sem o apoio americano, a economia britânica enfrentava um colapso potencial. Éden tomou a decisão de parar. A França, incapaz de continuar sozinha, fez o mesmo. A invasão parou não porque falhou militarmente, mas porque a realidade econômica se tornou impossível de ignorar. A Grã-Bretanha podia projetar poder militar para qualquer lugar do mundo, mas não podia fazer isso sem o apoio financeiro dos Estados Unidos. E a América acabara de demonstrar com clareza brutal que estava disposta a retirar esse apoio se a Grã-Bretanha agisse contra seus interesses. A humilhação foi total. As forças britânicas e francesas se retiraram. Uma força de emergência das Nações Unidas entrou em cena. Nasser manteve o canal. As consequências se espalhariam por décadas. Éden renunciou em semanas, com a saúde e a reputação destruídas. O governo conservador que lançara a operação teve de explicar ao público britânico como o império mais poderoso da história moderna havia sido parado em seus trilhos por um telefonema de Washington. A resposta, de que a Grã-Bretanha agora era um estado cliente dos Estados Unidos e não uma grande potência independente, foi tão devastadora psicologicamente que a classe política passou anos se recusando a admitir plenamente. A França tirou lições diferentes. A humilhação de Suez convenceu os estrategistas franceses de que a dependência dos Estados Unidos era intolerável. Em uma década, a França desenvolveu suas próprias armas nucleares, retirou suas forças do comando integrado da OTAN e embarcou numa política externa de independência estratégica que persiste até hoje. Nasser se tornou a figura mais popular do mundo árabe. Seu triunfo sobre a Grã-Bretanha e a França o transformou em um símbolo da dignidade árabe e da resistência anticolonial. A nacionalização do canal, o ato que desencadeou a crise, permaneceu. O Egito manteve a receita. A represa foi construída, finalmente com assistência soviética. Para ser a União Soviética, a crise foi um presente. Enquanto a atenção do mundo estava focada na intervenção anglo-francesa no Egito, as forças soviéticas esmagaram a Revolução Húngara sem nenhuma reação significativa do Ocidente. A contradição entre a retórica ocidental sobre liberdade e a realidade da intervenção colonial foi exposta para todas as nações que assistiam, e os Estados Unidos emergiram da crise como o líder indiscutível do mundo ocidental, não por conquista militar, não por tratado, mas demonstrando que detinham as chaves financeiras do poder britânico e francês. Os velhos impérios não podiam agir sem a permissão americana. Agora, todos entendiam isso. O que Suez revelou foi uma verdade que vinha se formando desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas que ainda não havia sido testada. O Império Britânico não era uma força independente no mundo, era uma subsidiária do poder americano. Quando essas duas coisas se separaram, o poder americano venceu. Isso importa porque não era inevitável.
Os governos britânico e francês genuinamente acreditavam que poderiam agir sozinhos. Acreditavam que sua força militar, sua posição histórica, seu prestígio eram suficientes para levar a operação até o fim. O que não calcularam, o que se recusaram a calcular, foi que poder militar sem poder financeiro é temporário, e o poder financeiro agora estava em Washington. Toda nação que desde então tentou desafiar a dominância financeira americana aprendeu a mesma lição, pelo mesmo método. O dólar, o FMI, o sistema financeiro internacional que os Estados Unidos construíram após a Segunda Guerra, essas não são apenas ferramentas econômicas, são instrumentos de controle geopolítico. Suez foi o momento em que essa verdade foi demonstrada além de qualquer dúvida. A Grã-Bretanha nunca recuperou a sensação de ser uma potência global agindo independentemente dos desejos americanos. O ajuste levou gerações e, pode-se dizer, ainda não está completo. O canal ainda flui, o Egito ainda o controla. E, em algum lugar nos arquivos de todas as grandes potências da Terra, existem documentos do outono de 1956 que soam como uma autópsia de 500 anos de história europeia. O Império não terminou com uma batalha, terminou com uma transação cambial. Sempre termina assim.